Welcome to our second class, bem-vindos à nossa segunda aula. Eu sou a Carol e nessa série de aulas eu vou te ensinar algumas técnicas poderosas que eu ensino no meu curso para que mesmo que você não saiba nadinha de inglês, consiga inserir o idioma mais falado do mundo na rotina da sua família. Então bora que na aula de hoje a gente vai aprender a ser estratégica, mas antes, escuta isso aqui. Uma colega minha ela, na verdade, assim, uma moça que eu sigo que faz vídeo pro YouTube. Ela é ucraniana e ela faz assim, nossa, o accent dela é perfeito. E eu achava que ela era de algum lugar, mas porque tipo assim, porque eu vivo aqui e eu mais ou menos já sei os accents, mas basicamente ela fala igual uma americana. Eu acho que porque ela não puxa muito, assim. Ela tem um accent muito bom. Enfim, não interessa. E ela sempre falou que ela ensinava o filho dela, né, o inglês também. Então, além dela ter aprendido na Ucrânia, eles aprendem também inglês como segunda língua, mas ela sempre falou que é o mesmo jeito, mais ou menos assim, que a gente aprende inglês na escola. Não é realmente, assim, nada muito detalhado e tal. Anyway, ela aprendeu inglês by herself. E aí ela fez alguns cursos de accent e blá blá blá. E ela todo o tempo, desde quando ela engravidou, ela ensinou o filho dela a falar as duas línguas. E ele basicamente fala inglês fluente. Tipo assim, tudo ele sabe inglês. Ele aprendia primeiro inglês e depois ele aprendia em ucraniano. Então assim, com a família dela, uma família mais simples, eles falavam inglês. Mas com ela, o marido dela também ucraniano, também o marido dela também começou a aprender inglês por causa dela. E enfim, o que eu queria falar é que eles estão saindo da Ucrânia e provavelmente eles vão vir pra cá. E eu achei, tipo assim, maravilhoso, né? Porque a gente nunca sabe quando a nossa vida vai mudar, né? E querendo ou não, isso vai ajudar muito o filho dela aqui. Ele é pequeno ainda, eu acho que ele tem uns 5 anos. Mas, querendo ou não, ele já vai chegar aqui com a base do idioma. Ele não vai ter que, né, sofrer pela... Claro que ele vai sofrer pela mudança, mas não vai sofrer como se ele não soubesse nada da língua e começasse agora, né? Então, assim, talvez isso seja um bom incentivo para as pessoas, né? Ensinar os filhos deles a falar outra língua. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? Hoje foi lá na Ucrânia e o dia que for no Brasil e as pessoas precisarem sair de lá, será que elas vão conseguir? Se isso acontecer, entendeu? Tipo, uma observação, sabe? Se fosse na nossa situação, como seria, né? Eu acho que isso seria uma coisa legal. Recebi esse áudio na época do comecinho ali da guerra e aí eu postei nos meus stories o que as pessoas achavam sobre aquilo, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, quero que vocês analisem algumas coisas. Então, a primeira aqui, ó, super concordo, tem a oportunidade de ensinar as duas línguas fácil. Eu já vi um vídeo de uma brasileira dos Estados Unidos que diz não fazer muita questão da filha falar português porque não vai voltar pro Brasil. Aí te pergunto, como pode ter essa certeza? O que é triste, né? Além da pessoa não querer manter a língua materna dela lá, ela acha que a vida dela é lá e pronto. Eu mesma, quando eu trabalhei como comissária em Dubai, eu sempre falei que eu sabia que não seria para sempre, mas quando eu engravidei, por exemplo, para mim foi um baque ter que sair, para mim foi um baque ter que parar. Eu não estava preparada para aquilo e a gente nunca tá preparado para o que pode acontecer na nossa vida. Embaixo, ó, foi mais ou menos esse argumento que eu usei aqui em casa. Meu marido sempre concordou, achava legal e tudo, mas não engajava. Ele é engenheiro, já foi sondado algumas vezes pela empresa sobre se ele teria interesse em morar fora. Falei para ele que a gente não sabe quando isso pode acontecer de verdade, para ele imaginar o quanto estaríamos facilitando a adaptação do nosso filho se ele já tivesse uma boa base de idioma. No meio do ano passado, entraram em contato comigo para falar que aquela pessoa, aquela família tinha morado fora, tinha ido morar fora e ela teve que voltar porque o filho dela não aguentou a pressão de não saber inglês. Então já era uma criança, acho que com 8 anos, 7 ou 8 anos, não lembro. E ele não se adaptou. Então, por causa da adaptação dele, eles tiveram que voltar para o Brasil. Então, ela não conseguiu lidar com toda a pressão lá e ter que estimular o idioma lá, ter que fazer com que ele aprendesse lá e eles tiveram que voltar. Então, o marido teve que largar o emprego e voltar para o Brasil porque o filho não se adaptou de jeito nenhum, que foi muito triste. Né? E ela falou, ó, vou tentar um ano aqui agora, vou tentar estimular aqui primeiro para quando a gente for de novo, ele já ter uma base e a gente não passar pelo que a gente passou. Aqui, ó, quando eu falei que ia criar o TEL bilíngue, eu recebi principalmente duas devolutivas. A primeira, mas eu nem sabia que você falava tão bem inglês, vindo de pessoas com quem eu nunca falei inglês, óbvio, porque eu não fico falando inglês com todo mundo, e mesmo se não falasse, sei que poderia aprender no processo. Olha só, que orgulho, é uma aluna minha,
E aí ela já entendeu que não, a questão não é a língua, a questão não é quanto você sabe da língua, a questão é quanto você quer aprender e o quanto você está disposta a aplicar isso no seu dia a dia. Segundo, essa eu recebi de uma pessoa super próxima, mas no futuro as pessoas vão poder usar um tipo de Google Translator super bom. E ninguém vai precisar saber falar outra língua e você vai ter perdido seu tempo. Ela ainda fala, ó, essa me corroeu porque é muito mais do que isso. A criança vai ser estimulada em outra língua, vai aprender a pensar de outras formas, vai criar neurônios e outra. Mesmo que exista um Google Translator, ele não vai precisar perder o tempo dele com isso, porque ele já vai ter o inglês, se Deus quiser, ainda mais outras línguas. Então, gente, as pessoas têm um pensamento muito pequeno. Eu sempre falo, o brasileiro é difícil para esse tipo de coisa, porque a cabecinha do brasileiro ainda é muito pequena. Então, a exceção é crescer monolíngue. Nós somos a exceção aqui no Brasil. No resto do mundo, é comum você crescer falando mais de um idioma. E aqui as pessoas sempre procuram os obstáculos, né, para não se mover, o que é muito sad, muito triste. Importantíssimo, uma outra língua amplia a visão, tudo muda e para melhor. Yes, aluno também. Acho que o inglês é o mínimo que todos devemos saber, uma vez que é uma língua universal, deixou de ser diferencial faz tempo, gente. Isso aí é um fato que faz muito tempo o inglês não é mais um diferencial. É tipo assim, as pessoas presumem que você deveria saber, né? A oportunidade só pode ser aproveitada por quem está realmente preparado. Tenho dificuldade de aprender inglês, pois parece que estou estagnado, mas nunca deixo de estudar. E realmente o inglês pode ser a válvula de escape para qualquer país. Aqui eu falo muito sobre essa questão de como o inglês foi apresentado para você, para ele nunca ter entrado na sua cabeça, né? Que é uma frase que eu escuto bastante. Ah, não, mas o inglês não entra na minha cabeça. Será? Às vezes foi só a forma que ela foi apresentada para você que você não se adaptou. É muito uma questão de conexão com o seu teacher, com o seu professor, e é por isso que é tão fácil para as crianças aprenderem através dos pais, porque eles são seguros, é o porto seguro deles, né? Então a gente precisa ter uma conexão ali com quem vai ensinar, a gente precisa ter uma segurança, senão não vai. Então eu já tive alunos, por exemplo, quando eu dava aula para adolescente, alunos que tinham tido pavor até então, e aí a primeira coisa que eu fazia quando eu entrava em sala de aula era criar conexão, era conhecer, era saber quem era saber por que tinha aquela dificuldade, era entender o aluno, sabe, para eu conseguir me entregar da melhor forma para aquele aluno em específico. Então cada qual não pode ser preto no branco. Então pensem muito nisso, que às vezes o inglês só não entrou na sua cabeça ainda pela forma que ele foi apresentado para você, tá? Tem mais, ó. Pensa exatamente como a moça do áudio. Ninguém sabe onde a vida vai levar, as coisas que teremos de passar ou as mudanças que teremos que fazer. É muito pouco se limitar ou querer limitar o seu mundo a um único país ou idioma. Hoje são eles, amanhã pode ser nós. Estar pronto para o que vier nunca é demais. Isso aqui a gente falando da guerra, né, no caso. Mas essa questão de estar pronta é realmente muito real, né? De a gente limitar a criança, achar que ela só precisa daquilo ali, sendo que a gente pode ir além, né, e proporcionar realmente o melhor para ela. Acho super necessário a criança aprender outras línguas. Moro na Bélgica e aqui, como o país tem 3 línguas oficiais, a maioria das crianças já crescem aprendendo elas, ou pelo menos as 2 de mais uso. E quando chegam crianças maiores de outros países, tem primeiro que aprender o idioma antes de entrar na escola regular, e muitas vezes os professores utilizam o inglês para ensinar o idioma novo para a criança, o que torna a aprendizagem muito mais rápida se a criança souber falar inglês. Isso acontece em muitos lugares da Europa, inclusive, tá? Em Dubai também, a maioria das crianças cresciam falando 3 línguas. Então, era o inglês, né? O inglês, o árabe em escola. E a partir de uma certa idade, eles escolhiam uma terceira língua para ser introduzida ali. A maioria escolhia o francês. Então, tem muito árabe que cresce falando francês já também, que é bem legal. Inclusive, nos cinemas, eu achava demais que tinha muita... às vezes o filme era em inglês, por exemplo, e a legenda era árabe e em francês embaixo, assim, era muita coisa na tela, assim, de legenda. Mas é muito legal a gente conviver com isso, a gente vê na prática que isso é normal. Que mais? Muito importante sim, eu me mudei para os Estados Unidos, meu filho com 13 anos, ele até que aprendeu rápido, uns 4 meses ele já estava se virando bem, o que é muito legal, assim, para um adolescente aí de 13 anos, ele realmente aprendeu muito rápido, né? Mas no começo foi horrível, porque ele chegava da escola morrendo de dor de cabeça por estar o dia todo escutando e lendo inglês. Com certeza a criança que já vem sabendo o idioma se sente muito mais tranquila e confiante. Hoje ele fala português, inglês e espanhol, porque ela também morou no Peru 2 anos, olha que demais. E sempre penso como isso vai abrir oportunidades para ele futuramente. Sinto como sendo uma das coisas mais importantes que pude deixar para ele, isso ninguém vai poder tirar.
PS, e eu ainda sofro no inglês aqui. Gente, eu tenho amigas que moram lá há agora 7 anos. 7 anos. Com filhos e tudo mais. Os filhos falando inglês fluentemente e eles passando perrengue ainda pra aprender. Né? As minhas amigas passando perrengue pra aprender. Porque não é só estar lá. Não é só estar nos Estados Unidos. Não é só estar em outro país. Você precisa querer aprender, você precisa querer colocar em prática, você precisa querer estar imerso. E a gente pode conseguir essa imersão aqui desde que eu saiba como fazer, né? Desde que eu transforme o meu dia em um dia vivido em inglês, por exemplo. E aí é o que eu sempre falo, você tem que aprender a ser mãe e pai em inglês, só. Ó, e outra coisa, minha irmã é uma excelente profissional na área da tecnologia, já surgiu grandes oportunidades para ela trabalhar fora do Brasil e ela perdeu por não ser fluente no inglês. Imagina se ela fosse bilíngue, quanto ela já poderia ter avançado profissionalmente. Isso aí eu acho que vocês estão careca de saber, inclusive, né? Ó, eu penso assim também, mas para complementar, o inglês também vai abrir muitas portas para minha filha muito cedo. Eu quero que ela vá fazer um intercâmbio quando adolescente, e se ela não tiver inglês, vai demorar, e não é só isso, mais oportunidades, empresas boas, lá, lá, lá. Então, por isso eu tenho praticado com ela. Ela, mudando um pouco de assunto, meu marido foi ver uma escolinha de inglês para ela, e eu já torci o nariz, mas fui. Participei da aula e fiquei pasma. A professora só ensinou hello. Ah, essa é a aluna também, lembrei dessa conversa. Participei da aula e fiquei pasma. A professora só ensinou hello, bye bye, dog, cat em 1 hora de aula. Falei pro meu marido que eu tenho muito mais interação com ela do que a professora que é fluente. E olha que meu inglês nem é lá aquelas coisas, e graças ao treino que faço todos os dias, ele tem melhorado a cada dia. Então todos estão ganhando aqui em casa. Então eu achei demais esse relato dela ali no final também. Porque a gente sempre pensa muito no terceirizar, né? Eu vou terceirizar. E aí a gente não confia no nosso processo, que é fazer ali um pouquinho todos os dias, mas confia no inglês 2 vezes por semana só, né? Tipo, 1 horinha por dia, 40 minutos por dia, por aula, mais ou menos. Então a gente confia nisso, acho que vai funcionar, mas a gente não confia na gente fazendo um pouco todos os dias. Tá, Carol, mas como que eu vou ser mãe e pai em outro idioma sem pirar? Eu sei, acho que essa é a maior preocupação dos pais, é o não ter tempo, é ser muita coisa, é não dar conta. E aí aqui entra a parte de ser estratégica. E aí aqui entra a parte de você olhar para sua realidade. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Então a gente precisa olhar para você. O que funciona para você, na sua realidade, com o tempo que você tem. Então às vezes eu aconselho os meus alunos a falar, por exemplo, você não precisa passar todos os dias estudando inglês. Estuda um dia. Pega um sábado, meia hora, estuda um conteúdo que você vai passar a semana fazendo. Então, estudei sábado, meia horinha, agora, beleza, essa semana inteira eu vou inserir aquele contexto na vida da minha filha, do meu filho, da minha filha, enfim. Então, vou lá, sei lá, aprender sobre o banho. O que eu posso fazer na hora do banho? Meia hora, 1 hora eu faço isso em um dia. O resto dos dias eu passo simplesmente revisando e colocando em prática. Então eu faço colinhas, meus alunos, a casa deles é uma maravilha, lindo, maravilhoso. Os pais devem amar. Mas aí eles colocam, tipo, post-its, eles colocam colinha, eles imprimem o material, plastificam o material, gruda no banheiro, gruda em tudo quanto é canto da sala. E aí eles vão usando aquele vocabulário que eles aprenderam, que eles precisam usar naquele momento. Né? Então eles passaram 1 horinha estudando, meia horinha estudando no sábado, passaram a semana inteira colocando em prática, chegou no outro sábado, aprenderam mais alguma coisinha nova, passaram a próxima semana colocando em prática aquilo que eles tinham aprendido na semana anterior e agora, e assim vai. Dessa forma você vai montando o seu castelinho bilíngue. Então não é, eu preciso estudar todos os dias. Não, você precisa colocar em prática todos os dias, você precisa viver o inglês todos os dias. Então, vamos lá, vamos falar de estratégia agora. Estratégias que salvam sua vida. Primeiro, code switching. O que é o code switching? Você vai misturar o inglês e o português numa mesma frase estrategicamente, com intencionalidade, chamando atenção para aquilo que você quer que a criança aprenda. Por exemplo, você tá hungry? Ai, minha barriguinha, I'm so hungry, tô hungry. Você tá hungry? Porque o que eu quero ensinar aqui? O que eu tô focando aqui? No hungry. Eu quero que meu filho comece a usar que ele tá hungry, mesmo que misturando no começo. O que você quer comer? Apple ou pear? E aí você vai mostrar para ele, né? Você tá dando 2 opções, você tá mostrando para ele, Apple ou pear. Né? Dessa forma ele consegue olhar, ele consegue assimilar, ele consegue entender o que você tá falando com muito mais facilidade mesmo no começo. Então vamos lá, isso eu tô falando para crianças que já falam português, por exemplo, ou para você que tem um nível
mais básico de inglês, mais baixo, um nível de inglês, sei lá, básico, intermediário, que você não consiga formar uma frase completa ainda. Então essa é a primeira estratégia que você pode usar, fazer code switching. Lembrando que isso aqui é para um começo, isso aqui é para inserir o idioma na vida da criança. Você vai passar o resto da vida fazendo isso e vai funcionar? Não. A criança fica fluente, a criança se torna fluente através de você. Então eu preciso saber que para o meu filho se tornar fluente, eu preciso estar fluente, eu preciso me tornar fluente para passar aquilo para ele, mas eu posso caminhar junto com ele. Você não precisa esperar se tornar fluente para passar aquilo para a criança, para começar a passar para a criança. Por quê? Porque o tempo está passando. E quanto mais cedo a gente começa a falar inglês com uma criança, mais fácil. Então a primeira estratégia aqui é usar o code switching, é fazer essa misturinha chamando atenção para o que eu quero ensinar. Então lembra que na aula passada a gente fez o Three Period Lesson, que é uma estratégia que é ensinar vocabulário solto, ali palavrinhas soltas, de uma forma que eu entenda que meu filho ele precisa passar por 3 fases ali para conseguir falar. Né? Aqui é a mesma coisa. Aqui eu não tô esperando que a criança produza nada, não tô esperando que ela fale, que ela repita nada. Eu só estou chamando atenção para aquilo que eu quero que ela aprenda, tá? Então essa é a primeira, uma das estratégias que a gente usa, que a gente ensina, que a gente fala para os pais usarem, principalmente no começo, né? Para criança que já fala português, por exemplo, e se for um bebê. Se for um bebê, você não precisa fazer isso. Você pode simplesmente falar inglês, mas lembra que eu falei? A gente precisa olhar para a sua realidade. Então, talvez você tenha um bebê que você simplesmente poderia sair falando inglês, mas você não tem um nível de inglês legal. Então, o que você vai fazer? Você pode fazer o code switching. Não tem problema, então a gente precisa analisar tudo. A idade da criança, se a criança já fala, se a criança não fala, o teu nível de inglês, o tempo que você tem com ela, quão confortável você está para fazer determinada estratégia com ela, tá? Então essa é uma delas. Segunda, categorias lexicais. Então aqui, ó, se você não sabe falar muito bem o inglês, né, se esse for o seu caso, essa estratégia é para você. Use categorias específicas de palavras em inglês, como cores, animais, alimentos ou qualquer coisa ou qualquer outra coisa que você saiba. Então lembra que na aula passada a gente focou em vocabulário em palavrinhas soltas escolar, em palavrinhas com vocabulário relacionado ao mundo escolar? Mesma coisa. Então aquilo lá é tudo relacionado ao mundo escolar. Eu, por exemplo, posso usar a hora de preparar, de arrumar meu filho para ir pra escola, de arrumar a bolsa dele, arrumar a lancheira, para inserir esse vocabulário. Eu tô trabalhando uma categoria. Aí, por exemplo, eu quero ensinar as cores. Ensinei as cores. A partir dali, toda vez que eu for falar de cores, sobre cores em inglês, eu vou falar a cor em inglês e não em português. Né? Então, toda vez que eu vou falar, não sei o que lá, eu vou pegar aqui esse blue não sei o que, esse blue pencil, tá? E aí eu vou juntando, eu vou aumentando o meu dicionáriozinho ali de palavras, tá? Então, mesma coisa, categoria de palavras é legal, mas também é para um começo, tá? Para você começar a inserir palavrinhas ali para ele. E a criança, ela começa a ficar muito familiarizada com aquele vocabulário, que mesmo que ela esteja falando em português, por exemplo, ela mesma vai começar a usar aquelas categorias que você sempre trabalha em inglês. Tá, o filho da Luísa, por exemplo, ele pode estar na conversa em português que for. Para ele, faz mais sentido na cabecinha dele falar os dias da semana, por exemplo, em inglês, porque aquilo foi muito bem trabalhado, tá? Então é legal também essa estratégia. Outra estratégia, Mixed Language Policy, isso é um método de aquisição, é um método que eu uso até hoje. Eu nunca falei 100% do tempo em inglês com a Sophie, nunca. Não teve um dia que eu falei, nossa, hoje eu só falei inglês. Não. E aí como eu decido, Carol, quando que eu vou falar português e quando que eu vou falar inglês? De acordo com a tua realidade. Eu, por exemplo, não tenho nada específico, tá? Assim, eu tenho nível de inglês suficiente para falar sobre absolutamente qualquer coisa em inglês. Mas eu sou uma pessoa muito 880. E eu sabia que se eu falasse, bom, vou falar só inglês com a Sophie, o dia que eu não falasse alguma coisinha em inglês, eu ia me sentir péssima. Eu ia falar, não, eu sou péssima, não consigo, não dou conta de nada, não faço nada certo. Esse é o tipo de pessoa, entendeu? Eu sou dramática, eu sou drama queen. Então eu sabia que eu precisava de algo que me desse flexibilidade. Eu precisava de um método que se eu falasse português, estava tudo bem. Que eu não ia ser tacada 5 pedras por mim mesma, sabe? Então esse é o método que eu escolhi pra mim porque fazia mais sentido pra mim, pro meu tipo de pessoa, pro meu tipo de personalidade. Eu gosto de tudo muito bem feito ali. Então fazendo Mixed Language Policy, eu sei que se eu falar português, tudo bem. O que eu foco? Em falar muito mais inglês do que português. Apenas, tá? E aí como que você pode usar esse método pra você, por exemplo, trabalhar com textos? Então, toda vez que eu entrar no banho,
eu vou falar em inglês porque eu já aprendi aquele contexto. Mas essa frasezinha aqui, eu não sei como fala ensaboar, por exemplo, ainda esqueci. Aí eu vou falar aquilo em português. O que eu sei eu vou usando em inglês. O que eu não tenho tanta segurança ainda, por exemplo, eu falo em português, tá? Mesma coisa, alguns casos que a gente tem dos pais falam inglês todos os dias, né? Pelo menos boa parte do tempo ali. Mas na hora que é para fazer uma lição de casa, por exemplo, que envolve matérias escolares, os pais preferem falar em português, né? Então, esse é o Mixed Language Policy, ele te dá a flexibilidade de fazer conforme a música, de você dançar conforme a música ali, basicamente, tá? Então, para você escolher quando você vai falar inglês, quando você vai falar português, vai depender muito do teu nível, do que você faz, do quão confortável você está para trabalhar determinados assuntos com a criança, tá? Então, basicamente isso. Não tem uma regra, não tem algo que, você precisa falar isso em inglês, isso aqui em português. Não. É sempre focar no, hoje eu falei meia hora em inglês, amanhã eu vou tentar falar 35 minutos, amanhã eu vou tentar falar 45, amanhã eu vou tentar falar 1 hora, porque na próxima semana pode ser que você esteja falando 2 horas já com essa criança, tá? Então é sempre focar no, eu preciso tentar aumentar o mais rápido possível. Para aumentar o meu nível de exposição ali da criança, eu preciso melhorar o meu inglês também. Então é sempre focando em você para que seja leve para criança. Agora, olha que legal. Postei qualquer coisa no stories que eu não lembro o que era e uma aluna me respondeu, toda enchendo de elogios lá, rasgando elogio. Eu ainda falei, fiquei puxa-saco que eu amo. Ela, olha, seu puxa-saco declarado e digo por quê. Tudo que eu fiz com as crianças a partir do que eu aprendi com você foi efetivo. Mesmo eu, numa fase difícil que precisei parar por um tempo, eles não esqueceram, porque nada foi feito por obrigação, foi natural, brincando, rotineiro, etc. Então eu sou fã mesmo. Por que eu gosto de deixar esse print aqui? Porque as crianças, quando vão para a escola de idiomas tradicional, por exemplo, elas aprendem muito rápido, mas elas esquecem muito rápido também. Por quê? Porque elas não têm estímulo fora daquela sala de aula, né? Os 2 diazinhos bonitinho ali de inglês, fez os 40 minutos, aí às vezes a gente fica, nossa, que bonitinho, aprende tão rápido, mas ela esquece muito rápido também. Por quê? Porque essa base não é bem formada, porque ela não tem um estímulo fora dali, né? E quando a gente faz de acordo com a rotina da criança, quando a gente traz o inglês para o mundo da criança, a gente recebe esse tipo de comentário aqui, né? Que independente, teve uma fase que ela precisou parar, que ela não estava dando conta, estudo, faculdade, blá blá blá, um monte de coisa, ela não estava conseguindo nem ter tempo de qualidade com os filhos dela. E aí ela veio me contar, né, que mesmo assim, tudo aquilo que ela tinha trabalhado com eles, eles não esqueciam, eles continuavam usando rotineiramente. E aí ela não adicionava coisas novas, mas ela continuava trabalhando aquilo ali, né, com eles, e eles não esqueciam, que é muito, muito legal. Bom, let's go. Tem mais estratégia. Que mais de estratégia? Primeiro aqui, eu coloquei rhyme time. A criança aprende muito bem com rima, né? E aqui é o tipo de rima que vocês podem fazer diariamente em um determinado momento ali do dia de vocês. Aqui, obviamente, eu coloquei riminhas na hora de você deixar a criança na escolinha, por exemplo, né? Para aquilo ser uma frase de efeito de vocês, por exemplo. Por que é legal você escolher a mesma frase, fazer esse tipo de coisa rotineiramente? Porque a criança começa a falar aquela frase, ela aprende aquela frase. Vou dar um exemplo. Eu, pra Sophie, sempre falei I love it to the moon and back, I love it to the moon and back, I love it to the moon and back. Aí, depois de um certo tempo, eu comecei a falar I love it to the moon and, e ela completa, back. I love it to the moon and, ela completa. I love it to the moon and, ela completa. Até que um belo dia, ela chega e ela simplesmente fala pra mim I love it to the moon and back, I love it to the moon and back, tá? Então essa é uma frase que a gente usa bastante. Outra que eu sempre falo com ela é o better together, que é, tipo, somos melhores juntas. Outra, it's us against the world, tipo assim, somos nós contra o mundo. Então, todo esse tipo de frasezinha, assim, que você usa rotineiramente com a criança, vira algo de vocês e a criança começa a usar também, tá? E aqui eu coloquei algumas frases para vocês usarem na hora de deixar a criança na escola, por exemplo, tá? Então, para vocês criarem essa conexão com a língua. Então, por exemplo, have a great day, my little dear, learn new things and have no fear. Coloquei vários exemplos ali. Carol, mas como que eu vou falar isso para uma criança que já fala português? O que eu sempre falo aqui. Depende muito da criança. A gente precisa analisar muito a personalidade da criança. Mas, se precisar traduzir qualquer coisa, o que eu faço, né? O que eu faria? Na verdade, porque com a Sophie eu nem preciso, mas
O que eu faria, o que eu indico, o que tem dado certo quando eu vejo. É a gente falar em inglês, dar uma luz em português e voltar para o inglês. Então, por exemplo, deixa eu olhar aqui. Have a great day, my little dear. Mamãe quer que você tenha um bom dia, tá? E aí você não fala pra ela, ah, mamãe falou, tenha um bom dia, meu querido. Não, você fala em inglês, dá uma luz ali para aquela criança em português e aí depois volta pro inglês de novo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que você queira ir ao banheiro, né? Então aí você fala, I need to go to the toilet, I need to go to the toilet, let's go, let's go, let's go, mamãe tá apertada, vamos, I need to go to the toilet. Então você falou, I need to go to the toilet. Às vezes essa criança nunca ouviu isso na vida, mas qual que é a luz em português que você deu para ela? Oi, a mamãe tá apertada. Let's go to the toilet. I need to go to the toilet. E você voltou pro inglês. Então você não necessariamente falou, ah, a mamãe tá falando que eu preciso ir ao banheiro. Não, você deu uma luz pra ela falando, eu tô apertada. Aí você voltou pro I need to go to the toilet, let's go. E aí você foi pro banheiro ou deixou ela ver que você tá indo pro banheiro, tá? E aí você dá essa luz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na quarta, provavelmente você nem precise dessa ajuda mais do português, né? E a partir da quarta, quinta vez ali, você vai falando essa frase em inglês tranquilamente, tá? Agora, se é um bebê, se é uma criança mais nova, por exemplo, para deixar na escolinha, vai falando, só fala, escolhe uma frase, vai falando, vai criando essa conexão com a língua e com a criança, né? A gente sempre passa esse lado mais afetivo para a criança quando a gente faz a criação bilíngue. Diferente de se um adulto, por exemplo, for começar a estudar inglês, dificilmente o adulto cria esse lado mais afetivo com uma segunda língua, a não ser que você cresça falando aquela língua. Então, eu gosto muito de demonstrar emoção para Sossô numa segunda língua, tá? Então, eu faço isso. O que vocês podem fazer aqui com essas frasezinhas é, se precisar, dar uma luzinha para a criança, dependendo da idade dela. Se não, vai falando, vai brincando. A criança pediu para falar português, dá um cheiro nela, agarra ela, beija ela. Fala, ai, mas a mamãe gosta tanto de falar inglês. Acreditem ou não, eu já tive fase da sua falar pra mim, ah, mamãe, não quero que você fale inglês, fala português. E eu falei, ah, tá bom, filha, então mamãe não vai falar. E 2 minutos depois eu tava falando, entendeu? Mas de forma leve, de forma leve. Aqui a mesma coisa. Então bora. Have a great day, my little dear. Learn new things and have no fear. I love you more than words can say. Have fun at school and learn today. Então aqui são todas minhas, eu vou deixar o áudio pra vocês também, pra vocês treinarem, tá? You're my shining star, my little light. Go to school and shine so bright. Remember to be kind and true. Have a great day. I love you. You make my heart so full, bright and bright. Have a wonderful day at school, all right? Learning is fun and so are you. Go to school and let your talents shine through. Be brave and curious, my little star. Go to school and show them who you are. You're growing up so fast, it seems, but don't forget to chase your dreams. Então aqui, de novo, tudo, ó, deixando ali na porta da escola. Por quê? Porque o nosso tema aqui é escola, tá? Mas a gente pode fazer de diversas formas isso daqui. Ó, que mais? Música, né? Também é uma estratégia, vocês precisam incluir música. Canta com a criança, canta com a criança, não é só colocar ela na frente do YouTube, canta com ela. Por que eu escolhi essa musiquinha aqui, ó? Porque a gente tem tempos verbais aqui para ser trabalhados falando de escola, né? Então nós temos escola, beleza, olha essa musiquinha que legal. Today is the first day of school, so many new things to learn and do. I'm so excited but nervous. Ai, não tenho voz. But it will be okay on my first day of school. Aqui, ó. Do you have your backpack? Yes, I do. A gente tá trabalhando tempos verbais aqui, né? Então, se vocês já fizeram curso de inglês, vocês já viram do, will, are, did, né? E aí a gente fica estudando ali como a língua funciona e tal. E aqui não, através de uma musiquinha você tem os tempos verbais ali para trabalhar com a criança, tá? Então agora, por exemplo, aqui a gente tá falando de primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula já foi, já voltaram as aulas. O que eu faço com a Sossô? Eu tô trocando ela pra ir pra escola, eu fico Today is the day we're going to school. Principalmente numa segunda-feira, por exemplo. Ela passou o final de semana em casa, na segunda hoje é dia de ir pra escola. Today is the day we're going to school. So many new things to learn and do. E aí eu vou cantando com ela. Aqui, como a gente já cantou essa música várias vezes, eu pergunto, do you have your backpack? E ela me responde, yes I do. Do you have a lunch? Yes I do. E assim vai. Então vou deixar o linkzinho da musiquinha pra vocês também. I'm sorry, minha voz já tá de patinho, né? Tá bem voz de pato e ainda tento cantar. Sorry. O que mais? Eu deixei aqui brincadeiras. Vamos brincar. Uma brincadeira muito simples, que você não precisa de preparo nenhum.
Tô trabalhando cores com meu filho, vou levar ele pra escola, eu começo a brincar de I spy with my little eye. Pra trabalhar as cores, pra treinar as cores, de uma forma lúdica, leve. Então, tô levando meu filho pra escola, independente de ser de carro ou a pé. Então, aqui, ó, I spy with my little eye something that is yellow. Can you guess what it is? E aqui, obviamente, eu coloquei de uma forma mais engajada e tal. Se você tá começando a falar inglês ainda, você não precisa ficar perguntando, você consegue adivinhar o que é? Agora eu vou fazer não sei o que, você tá pronto? Não, vai devagar, vai de acordo com o que você consegue agora. Tá? Então, ó, I spy with my little eye something that is yellow. E aí a criança tem que olhar e procurar alguma coisa que é amarela. Obviamente, se é a primeira vez que você tá brincando disso com a criança, explica pra ela. Filho, ó, a mamãe vai falar que eu vou espiar alguma coisa com o meu olhinho, você vai ter que adivinhar o que é, mas a gente vai brincar em inglês, tá bom? Então vamos lá, spy with my little eye something that is red. Aí vocês estão no caminho da escola, a criança vai te respondendo o que ela vê que é red. E aí você vê se ela já conseguiu assimilar aquilo, se ela conseguiu já absorver aquele tipo de vocabulário, tá? Então, ó, spy with my little eye something that is yellow. Can you guess what it is? Let's play I spy. I spy with my little eye something that is green. Okay, it's your turn to spy something. I'm ready. I spy with my little eye something that is blue. Can you guess what it is? Oh, I see something red. Can you guess what it is? You're really good at this game. I love playing I spy with you. Let's see. I spy with my little eye something that is round. What could it be? Aqui formas, eu consigo trabalhar formas também. Nice job, you guessed it. Então aqui, por exemplo, vocês podem... Eu tô trabalhando vocabulário de escola com meu filho. Tô com material escolar lá e a gente tá trabalhando esses nomezinhos. Fala, brinca assim, né? Tá o lápis dele, tá a borracha, tá a tesoura. Aí você olha pra tesoura e fala, I spy with my little eye something that is green. Vê se ele pega na tesoura e fala scissors, ou só dele te mostrar que é a scissors, que são as scissors e que tá certa, você já sabe que ele já conseguiu assimilar, absorver o que é o green, por exemplo, o que já tá bom. O próximo passo é a gente tentar ele falar scissors, fazer ele falar o nomezinho dos objetos. Então, tudo é step by step, passinho por passinho, né? Então, essa aqui é uma forma também é uma estratégia, tá? E chegamos ao fim da nossa segunda aula. Mais uma vez, eu quero agradecer por decidir querer aprender mais sobre o bilinguismo na infância e, consequentemente, contribuir para mudarmos o futuro da porcentagem de brasileiros que falam inglês. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, eu vou amar saber. See you later, alligator!